Olá pessoal, beleza? Venho hoje aqui mostrar o meu segundo bot que está chegando a um ano de trabalho. Pensei que seria um dia feliz depois de tanto tempo, depois desse um ano, mas não é isso que aconteceu, não é isso que está acontecendo. Então vou contar primeiro a história desse bot. Se não me engano, foi um vídeo do Cid que eu assisti, no qual o Cid montava um bot de overlimit HT baseado na estratégia de um trader aí chamado Denner Santos, que eu, pra falar a verdade, eu nunca nem vi nada sobre esse trader e tal, né? Só acompanhei esse vídeo do Cid e tentei colocar esse bot para rodar e fui observando os jogos nos quais esse bot entrava, como esse bot trabalhava, e imediatamente me veio à cabeça uma das regras mais importantes do trade que boa parte das pessoas ignora, né? Que em jogos com alta expectativa de over, ganhar dinheiro com over é muito difícil, né? É mais fácil encontrar um caminho, caso você tenha estratégia e conhecimento para isso, claro, é mais fácil encontrar um caminho para ganhar dinheiro no under. E esse bot me chamou a atenção em relação a isso, porque ele entra em jogos nos quais a expectativa de gol é muito grande. A expectativa de gol com a qual ele trabalha é da odd pré-live do over 2,5 abaixo de 1,80. E observando então os tipos de jogos nos quais o bot estava entrando e estava tomando muito head, né? Era um funcionamento assim horrível mesmo, horroroso, era um bot muito ruim. Eu fiz então um processo de inversão e passei esse bot para o under então. Ao invés de ser então um bot de overlimit HT, ele se tornou um bot de underlimit HT. Daí esse bot trabalhou alguns meses sem muito critério, ele estava bastante lucrativo até, chegou a ter uns R$ 50 de lucro e depois ele fez uma devolução desse lucro que foi espetacular. Foi o primeiro bot que me mostrou a questão do ajuste do mercado. O bot foi de R$ 50 positivo para R$ 50 negativo em aproximadamente um mês, assim. E aí o que eu fiz? Fui estudar então o resultado. E foi do estudo desse resultado que saiu esse vídeo aqui, que eu acho que é o vídeo mais importante que tem aqui no canal, que é o melhor vídeo que eu fiz sobre bots. É um princípio ao qual eu estou voltando toda vez e estou conseguindo ter coisas muito interessantes, tirar coisas muito interessantes dessas observações que eu fiz nesse vídeo aqui. E foi um vídeo feito em 18 de março. Então esse bot aqui, não esse aqui porque eu resetei, né? Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Esse bot aqui começou a rodar no dia 20 de novembro de 2021. Próximo aqui então ao dia 18 de março, ele passou por uma reformulação na qual eu encontrei uma faixa de tempo, uma odd lucrativa, e eu coloquei ele então para trabalhar nessa faixa de tempo e nessa faixa de odd lucrativa. E quando ele completava 6 meses de trabalho, ali próximo, né, ao dia 20 de maio de 2022, eu fiz um vídeo de revisão sobre ele, né, uma revisão dos 6 meses. E aí tinha aqui duas versões do bot, né, uma versão era uma versão que estava trabalhando só em ligas específicas, ligas nas quais o bot anterior que tinha chegado a menos 50 de lucro, né, depois de devolver muito dinheiro, as ligas que tinham se mostrado lucrativas nele, e o segundo bot aqui que foi tirado da relação tempo versus faixa de odd. E aqui ele se encontrava nessa época então com 550% de lucro. Então, quando chegou em agosto e ia começar a nova temporada então dos campeonatos europeus, eu inocentemente achei que o bot já estava pronto, que eu não ia precisar mais mexer com ele. Resetei o bot, aumentei a stake e deixei trabalhando. Então, desde essa data, então, deixa eu olhar qual é o primeiro dia aqui. Não, foi antes ainda, foi aqui ó, em 20 de 7 de 2022.
Desde então, né, como dá para ver aqui pelo gráfico, ele não esteve em green nenhum dia, né? Então, ele foi de R$ 44, que era... Ah, não posso dizer isso agora porque tem os resultados combinados do momento anterior, depois eu vou abordar isso um pouco melhor. O que é interessante e o que eu quero apontar nessa primeira parte é a relação que eu já tinha comentado antes. E para quem acompanhou também já deve ter visto no passado eu discutindo um pouco isso. O bot, quando ele funcionava lá no início, em novembro e dezembro de 2021, muito sem critério, ele chega a R$ 50 de lucro, depois devolve tudo e vem para menos 50. Depois eu faço um ajuste, ele entra num caminho, aí vai até agosto ganhando dinheiro e volta devolvendo então. Esses R$ 32 aqui de prejuízo, eles não são tão significativos frente ao lucro anterior do bot, porque eu aumentei a stake. O bot antes trabalhava com uma stake de aproximadamente R$ 1,50 e aqui eu passei a stake para R$ 2 de fato. Então, o prejuízo comparado, né, o prejuízo se fosse comparado à stake anterior do bot, esse prejuízo aqui seria de aproximadamente R$ 24. Então o resultado desse bot em termos financeiros, se eu considerar todos os períodos até então, é de R$ 49. Ele tem R$ 37 quando funcionava ainda em estado bruto. Quando eu selecionei a faixa de odd lucrativa, ela tinha acumulado entre todas aquelas perdas do bot geral, R$ 37 de lucro. Então eu selecionei essa faixa, botei ela para trabalhar em março, e de março até julho, quando eu deletei, né, quando eu reiniciei o resultado do bot, ela acumulou R$ 44. E de agosto até agora perdeu 32, né, o que dá um lucro aqui então bruto de trabalho do bot em um ano de R$ 49. Mas aí é um resultado um pouco viciado, teve a mudança da stake, né? Então, jogando esse resultado para termos percentuais, ele teria então aproximadamente 3.800% de lucro. Teria alcançado 2.000, mais ou menos 2.466% nessa primeira fase, 2.933% nesta segunda fase aqui e perdido aproximadamente 1.600% nessa outra fase aqui, nessa última fase. Então, o lucro dele, né, em termos percentuais, seria de aproximadamente 3.800%, o que é um lucro realmente muito bom, né? Não sei o que as perspectivas das pessoas e o que elas imaginam ou esperam do lucro de um bot, mas 3.800% de lucro é um lucro assim, para mim, na minha perspectiva, extremamente significativo e que me deixa muito feliz. No entanto, a gente tem um problema. Como confiar num bot que vem há alguns meses sem conseguir ficar no positivo e só perdendo dinheiro? Como fazer isso, né? E aí que está o problema, não sei, o bot está batendo um ano, ele começou a devolver tudo e não está dando sinais de que ele venha se recuperar. Então, qual é o tipo de jogo no qual esse bot aqui entra? Ele entra em jogos, eu percebo que eu encontrei uma faixa na qual um jogo que tenha começado com as odds iniciais com a probabilidade de over 0,5 entre 1,01 e 1,06, 1,07 por aí. Eu entro nos jogos então com esse bot que tenham começado com essa faixa de odd. Não dá para selecionar isso no layback, né? Então você tem que encontrar qual é o cenário no qual isso acontece para fazer com que depois, no momento posterior do primeiro tempo, o seu bot venha entrar. O bot entra nesses jogos então e fica até o final do HT contra a saída de um gol. Eu tenho um bot que eu estou testando agora, que ele entra nesse cenário também, só que ele fecha a entrada nos 60 minutos de jogo. E até o momento tem tido resultados bons, mas nada ainda que dê para a gente tirar alguma conclusão. E volta àquela questão também, né, de como essas odds pequenas são
difíceis de validar. Mas isso é uma discussão para outro momento. Esse bot, a partir aí de novembro, quer dizer, a partir de novembro isso não vai acontecer porque a gente vai ter a Copa do Mundo, vamos ter uma série de coisas que o futebol não vai estar no seu estado normal, por assim dizer, né? Mas quando ele começa a ganhar no final do ano passado, esse momento está relacionado a, olha só que interessante, ele entrou para fazer uma entrada aqui, né? Ele entrou duas porque o bot desktop no que o bot no notebook está trabalhando, né? Então a gente vai ter vim aqui parar para falar do bot e a gente vai ter a chance de ver um head aqui, live action aqui. Então a pergunta que fica para mim é: será que quando os campeonatos europeus estiverem ali chegando pela sua metade, mais ou menos, será que esses campeonatos vão voltar àquela média que o bot teve até agosto? Será então que esse bot ele serve para trabalhar num determinado período do ano? Será que eu preciso colocar ele para trabalhar, por exemplo, em janeiro ou em dezembro e desligar no início de agosto? Bom, não sei, né? Isso serve aqui para mostrar como que as coisas são complicadas e como tudo isso tem sido muito mais difícil do que a gente tem pensado, né? A gente geralmente acredita, observa, vê e pensa que um bot não vai, né? Que existe um tempo de validação, que a gente pode confiar num determinado tempo de validação, mas a gente percebe esses momentos aí, né, estranhos, conforme vamos vendo aí. Provavelmente já saiu o gol aí no jogo de Portugal. Mas enfim, né? O que eu quero dizer é que a minha teoria agora em relação a esse bot aqui, o que eu imagino que venha a acontecer com esse bot agora é que a partir então de janeiro por aí, né, não sei, que ele vem então a voltar a ganhar, que ele venha a entrar na média de novo e quer dizer, ou pelo menos é a teoria que eu espero que eu espero validar, né? É o que eu espero que venha a acontecer, né? Pode ser que não seja isso que vai acontecer. Mas o que eu espero que vai acontecer é isso porque quando você pega dados brutos do futebol, isso foi uma coisa que alguém me falou uma época, depois eu fui observar e vi que, de fato, quando a gente olha os dados brutos das ligas, isso tende a acontecer mesmo. Conforme a liga vai decorrendo, acontece uma passagem de um gol que ocorreria no HT, esse gol passa para o UFT. Então me pergunto se o que esse bot aproveitava e o momento no qual ele nasceu não se aproveitou desse momento no qual esse gol estava sendo transferido do HT para o FT e ele teve então uma tendência a pegar mais jogos que terminariam 0-0 HT. Bom, é uma coisa que só o tempo vai dizer, mas é aquela situação, né? E que nem eu falei lá no vídeo do bot de lei 0 a 1 quando chegou a um ano. Parecia que um ano era o suficiente para chegar a conclusões sobre os bots, se um bot estava validado ou não. E mais uma vez a gente topa aqui com uma situação na qual a gente fica aqui sem saber o que vai acontecer e o que vai ser o futuro. Em sentido geral, o bot vai começar o bot vai continuar trabalhando, e eu espero que isso que eu pensei de fato aconteça e de janeiro aí até agosto o bot volte a ganhar dinheiro, né? Se isso não acontecer e ele chegar aqui então a devolver tudo que ele ganhou, aí eu vou parar o bot e infelizmente desistir, né? Então é isso, obrigado aí para quem tem acompanhado essa jornada dos bots. E daqui a um tempo eu vou fazer um vídeo sobre o bot de Under no final do jogo, que parece, né, pelo menos até agora, parece que é o único bot que depois de um ano a gente pode dizer que, olha só, finalmente parece que um bot funcionou ao longo de um ano inteiro, né? Mas isso vai ficar aí para o mês que vem, quando ele fizer um ano, beleza?
Então é isso aí, um abraço a todos e até a próxima.